Olá pessoal, nesse segundo tutorial nós vamos continuar a trabalhar com a base de dados da PNAD. No entanto, dessa vez nós vamos utilizar o programa estatístico SPSS, que também é um programa muito útil não somente para a extração dessa base de dados, como também para a realização de estatísticas descritivas e análise de regressões. Nesse tutorial nós vamos fazer o seguinte: nós vamos excluir missings, codificar variáveis, recodificar aliás algumas variáveis para transformá-las em variáveis binárias. Nós vamos criar novas variáveis, além de juntar o banco de dados de pessoas e de domicílios, além de aplicar uma variável chamada peso, que daqui a pouco vou comentar um pouco mais. Para iniciar os trabalhos, nós vamos verificar quais as variáveis possuem missings. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai clicar nessa janela de Analyze, clicar em Estatísticas Descritivas e em Frequências. Agora vocês podem perceber que apareceu uma caixa de textos que contém duas subcaixas. Uma contendo todas as variáveis do nosso banco de dados e a segunda contendo que vai ter as variáveis que a gente vai querer escolher para ver se tem ou não missings. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos escolher todas aquelas que a gente vai querer observar para ver se tem ou não esses valores faltosos. Então nós vamos escolher, por exemplo, a variável renda domiciliar per capita, variável peso. Então, para colocar nessa subcaixa, você simplesmente pode arrastar cada variável para essa subcaixa ou simplesmente clicar e depois clicar na seta, que ela também pode ir automaticamente para a caixinha de variáveis. Fazendo isso para as outras variáveis. Então, você depois que escolher todas as variáveis que você quer observar, você clica em OK. Vai aparecer todos os resultados dos nossos comandos nessa janela chamada Output. Aqui você vai observar todos os resultados de tudo que você fizer no SPSS. Perdão. Você pode observar que das variáveis que a gente escolheu para verificar, as variáveis renda do trabalho principal e renda domiciliar per capita contém missings. Cada uma contém, por exemplo, a primeira contém 1.215 e a segunda contém mais de 210 mil casos de missings. Voltando à janela principal do SPSS, nós vamos fazer agora a exclusão. Como fazemos isso? Vamos aqui na janela Data e vamos em Select Cases. Aparece essa caixa de texto com várias opções. Nessa primeira, All Cases, é simplesmente dizer que eu vou querer selecionar todos os casos. Não faz sentido. A gente quer excluir algumas variáveis. Para explicar um pouco mais sobre esse comando, na verdade ele é o seguinte: esse comando a gente usa para selecionar os casos que a gente quer continuar a trabalhar no banco de dados. Então a gente escolhe a opção If Condition is Satisfied. Clique em If. Depois disso, vai aparecer uma nova janela, que contém todas as variáveis, e a gente vai escolher a variável renda domiciliar per capita, que é uma das que tem missing. Clicamos na variável e clicamos na seta para jogá-la na caixa de fórmulas. Nessa caixa de fórmulas, nós vamos estabelecer uma fórmula, uma condição para a seleção dos dados. Que condição vai ser essa? Vai ser a seguinte: depois de escolher a variável, vamos colocar a opção menor ou igual a 990 bilhões. Ou seja, eu vou querer continuar a trabalhar com todos os casos onde a variável renda domiciliar per capita é menor ou igual a esse valor. Depois de estabelecer essa condição, clicamos em continuar. Nos outros casos aqui, por exemplo, essa opção Random Sample of Cases, ela simplesmente pede que
ela vai selecionar aleatoriamente os casos. Nessa Based on Time or Case Range vai estabelecer um intervalo de casos que você vai querer selecionar. Por exemplo, você vai querer selecionar casos, o caso de número 100 ao caso de número 300. E essa é uma variável filtro que você pode estabelecer. Nessa janela de Output tem 3 opções, em que a primeira diz que ela vai, depois de que você estabelecer a condição e fazer a seleção dos casos, vai ser criada a partir de uma das variáveis que existe no nosso banco de dados, vai ser escolhida uma dessas variáveis como uma variável filtro, onde ela vai assumir valor 0 ou 1. Quando ela assumir valor 0, quer dizer aqueles casos que não foram selecionados, e valor 1, todos os casos que são selecionados. Você pode também escolher a opção para levar todos os seus casos selecionados para um novo dataset, ou seja, vai criar uma nova janela de dados somente com aqueles dados que você selecionou. E aí você vai colocar aqui o nome de acordo com o que você preferir. Ou simplesmente você pode deletar automaticamente esses missings. Porque é o seguinte, usando a opção filtro, você só vai retirar da análise esses missings, mas não vai excluí-lo da base de dados. Com a opção de deletar, você exclui esses casos definitivamente da sua amostra. Vamos manter essa opção de deletar, clicando em OK. Sempre que você terminar um comando no SPSS, ele sempre vai automaticamente aparecer na janela de resultados. Pronto, foram selecionados os nossos casos e a gente pode voltar à tela principal. Se a gente observar a variável renda domiciliar per capita, a gente pode ver que não aparece mais nenhum daqueles valores enormes, valores não declarados ou valores faltantes. Ou seja, aqueles valores do tipo 9999, então os pontinhos. Os pontos, quando a gente faz a exclusão dos mísseis, os pontos viram 0 e os valores 999 são excluídos. Vamos ver novamente se restou algum míssil nessa variável. Voltamos em Analyze, Estatísticas Descritivas e Frequências, podemos escolher somente essa variável para ver se continua algum míssil. Pronto, na janela de resultados a gente observa que não restou mais nenhum míssil. Então nós vamos fazer para as outras variáveis normalmente. A gente vê que ainda a renda principal continua com o missing, porque a gente ainda vai estabelecer esse comando para selecionar os casos, e a variável curso também. Então vamos lá, Data Select Cases, na mesma condição, só que em vez de nós tiramos essa variável e colocamos essa nova variável com a mesma condição, da mesma forma. Clicando em OK, voltando à janela principal, nós vemos que todos os casos com missings foram excluídos. Se você quiser comprovar, você pode voltar em Analyze e ver se realmente todos os mísseis foram excluídos. Temos ainda a variável curso. Vamos excluí-los. É simplesmente o mesmo processo. Voltando à tela principal, a gente vê que esses mísseis foram excluídos. Então é o seguinte, se você ainda achar que pode haver algum missing, você pode perfeitamente procurar e verificar, no caso, as frequências e ver se ainda resta algum missing para ser excluído. Porque, novamente falando, sem excluir os mísseis, você não vai poder fazer qualquer tipo de análise de regressão, porque o programa não vai conseguir fazer a leitura correta dos dados. Uma segunda coisa a se fazer, que é importante, principalmente quando você for fazer a junção do banco de dados de pessoas e de domicílios, é fazer a ordenação das variáveis controle e série, que são as variáveis que coincidem no banco de dados de pessoas e de domicílios. Para fazer isso, nós vamos em Data, Sort Cases e escolher as variáveis controle e série. Aqui ele vai dizer o seguinte, para ordená-las de maneira ascendente. Clicamos em OK e já está feita a ordenação. Lembrando que da mesma forma como acontece no status, essa ordenação
deve ser feita tanto no banco de dados de pessoas como no banco de dados de domicílios. E vamos agora fazer, por exemplo, temos a variável sexo, que possui valores 2 e 4, e a variável cor, que possui valores de 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Nós queremos transformá-las em variáveis binárias para posteriores análises de regressões. Para fazer isso, nós vamos na janela de Transform, Recode into Same Variables e escolher a variável. Vamos escolher primeiro a variável sexo. Nós vamos jogar para essa outra caixa e clicar em velhos e novos valores dessa variável. Nessa primeira caixinha nós vamos colocar o valor antigo, o valor que a gente tem agora e aqui nessa outra a gente vai colocar o novo valor dela. Nós vamos aplicar aqui valor 2, lembrando que no nosso banco de dados o valor 2 representa o indivíduo do sexo masculino. Nós vamos atribuir valor 1 e clicamos em adicionar essa nova caixa. Colocamos agora o valor 4 e atribuímos o valor 0. Só para lembrar, valor 4 quer dizer que é um indivíduo do sexo feminino. Adicionamos. Depois que fazemos isso, clicamos em continuar. Em OK. Se a gente voltar na tela inicial, vemos que a variável sexo já possui esses valores. Vamos agora recodificar a variável cor. Novamente, seguimos o mesmo comando, só que dessa vez tiramos a variável sexo, que estava aí antigamente, colocamos a variável cor. Dessa vez nós vamos fazer o seguinte: a gente sabe que a variável cor assume alguns valores a mais do que a variável sexo. Por exemplo, variável cor é igual a 2 se for um indivíduo de etnia branca, valor 4 se for de etnia negra, e cada valor representando a sua respectiva etnia. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos atribuir 2 o valor 1 quando o indivíduo é branco e clicamos aqui em All Other Values e clicamos aqui em 0. Ou seja, todos os outros valores agora eu vou colocar como 0 e adicionar. Pronto. Acabamos de recodificar essas duas variáveis. Uma variável que é de grande importância no nosso banco de dados é essa nossa variável peso. Porque é o seguinte: como a pesquisa nacional por amostra de domicílios possui um plano amostral complexo, temos que levar em consideração o peso que um indivíduo pode representar para a respectiva amostra. Podemos agora utilizar a variável peso como um fator de expansão para a amostra. Ou seja, podemos aplicar uma ponderação que faça com que um determinado indivíduo possa representar outros com as mesmas características. A aplicação desse peso é importante porque dessa forma nós levamos em consideração o plano amostral que foi adotado na PNAD. Com isso você evita, na verdade você diminui os riscos de obter inferências viesadas. Como a gente vai fazer isso? Vamos em Data e Weight Cases. Clicamos em Weight Cases By e selecionamos aqui a nossa variável peso, né? Lembrando que esse peso aqui é o peso da pessoa. Clicamos em OK. E agora, com isso, um caso, por exemplo, desses, ou um indivíduo, representa um número maior de pessoas com as mesmas características. Pronto. Agora que fizemos as alterações que precisávamos nesse banco de dados, nós vamos reunir esse banco de dados que temos, que é o de pessoas, com o banco de dados de domicílios. Então vamos aqui em Data, Merge Files e Add Variables. Basicamente você vai ter duas opções aqui. Nessa outra opção, em Open Dataset, ela poderia estar disponível caso tivesse outro banco de dados aberto e você poderia selecionar essa opção para juntar. Como você só tem esse daqui, você quer pegar outro banco de dados
você vai escolher essa opção no external, SPSS, Statistics Data File. Ou seja, vai pegar um arquivo que ainda não se encontra aberto e que você precisa procurar. Você clica em Browse e aqui vai aparecer alguns arquivos. Lembrando que você só vai poder juntar dois bancos de dados se cada banco tiver no formato do SPSS. Bom, como a gente quer juntar o banco de dados de domicílios com o de pessoas, nós escolhemos o de pessoas. Nesse caso, no nosso exemplo, nós estamos usando o caso da PNAD de 2007. Clicamos duas vezes, na verdade clicamos em abrir e continuar. Agora a gente tem o seguinte caso. Primeiro nós vamos marcar essa opção Match Case on Key Variables e temos duas principais opções. Temos três, mas são duas as principais, que vai ser a nossa opção a ser escolhida, porque é o seguinte: nem sempre uma determinada linha vai representar somente um caso, porque sabemos que um indivíduo pode ser membro de uma família. Dessa forma ele pode estar representando um determinado domicílio. Por exemplo, se tivermos uma família de 3 pessoas, temos que a renda domiciliar per capita vai ser a mesma para essas 3 pessoas. Então a gente tem que levar esse tipo de consideração. Depois de marcar essa opção, no Negative Dataset Skid Table, nós selecionamos as variáveis chaves, que vão ser as variáveis coincidentes entre os bancos de dados de domicílios e de pessoas. E são elas controle e série. São essas as nossas variáveis chave. Bom, essas variáveis que vão ser excluídas são simplesmente as variáveis que têm o mesmo valor em ambos os bancos de dados. A gente sabe que a variável ano, renda domiciliar per capita e o F vão assumir os mesmos valores independentemente do banco de dados. Clicamos em continuar e OK. Se a gente observar agora na tela do SPSS, a gente vê que temos agora os dois bancos de dados reunidos. Atingimos um dos nossos últimos objetivos desse tutorial. Agora o último passo, se você não gosta de utilizar o SPSS para fazer, por exemplo, regressões, você prefere ou o Stata ou o eViews, por exemplo, você pode exportar essa base de dados para o Excel. Só lembrando aqui que o SPSS ele possui essas duas janelinhas. Tem o DataView, que apresenta esses valores que vocês estão observando agora, e o VariableView, que apresenta características específicas das variáveis que a gente está estudando. Temos a variável F, por exemplo, foi determinado alguns valores para ela. Por exemplo, a gente sabe que, se você for fazer uma verificação no banco de dados de pessoas, temos que a variável F assume alguns valores. Ela assume valores 11, no caso do estado ser de Rondônia, 12 o Acre, 13 Amazonas. Então esse comando do Value Labels ele serve justamente para fazer essa especificação, somente para nomear, atribuir um nome para esses valores. Ok? Então, voltando ao DataView, para a gente exportar esses dados para o Excel, a gente vai muito simples. Vamos em File e salvar como. Você vai colocar aqui o nome completo. Você vai colocar o nome da maneira que quiser. E agora vai escolher o formato que você deseja para salvar. Vamos escolher aqui o Excel 2007 a 2010. E aqui eu aconselho você clicar em Save Value Labels, porque justamente quando você exportar para o Excel, ele vai considerar aqueles valores que eu tinha mostrado lá, para a variável F. Em vez de apresentar aqueles valores 11, 13, 23, por exemplo, ele vai representar cada estado. Rondônia, Acre, Ceará e por aí vai. Vamos agora salvar. A gente vê aqui que nesse canto inferior direito, o processo, a leitura de qualquer procedimento
Se a gente voltar e verificar e abrir o arquivo do Excel, podemos ver que, como eu tinha falado, a variável S agora, em vez de apresentar aqueles valores 11 e aqueles valores numéricos, agora ela apresenta esses valores na forma de nomes, representando cada estado da federação. Então você pode trabalhar esses dados da maneira que quiser, usando o programa que queira. Bom, pessoal, por enquanto é só. Eu espero ter ajudado. Agradeço a sua atenção e até a próxima.